Nós vamos voltar com a Gorete Santos, porque, de acordo com o levantamento da CESAP das últimas semanas, Gorete, nós estamos na terceira semana seguida de redução do número de casos e na segunda semana seguida de redução no número de óbitos. Felizmente, né, Nádia? Tem reduzido bastante, tem reduzido também a ocupação dos leitos. Para se ter uma ideia, a gente já chegou a 75% de ocupação. Hoje está um pouquinho, na verdade, abaixo da metade, os leitos clínicos. Então, são notícias animadoras. A gente conversa sobre isso agora com o doutor José Noronha, que é diretor aqui do Hospital Newton Portela, trazendo outras informações para a gente, avaliação desse quadro que é positivo, mas que, claro, requer ainda toda uma segurança para que a gente consiga, de fato, manter esse controle e os números baixando ainda mais. Há mudanças de estratégia nesse atendimento diante dessa verificação, doutor Noronha? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos. Então, são números animadores. Nós realmente, quando avaliamos por cada semana epidemiológica, nós observamos uma redução do número de casos. E essa redução do número de óbitos nada mais é uma consequência da quantidade de casos de 2, 3 semanas atrás. Agora, o que a gente tem que destacar para a população? Primeiro, nós estamos numa situação talvez mais difícil do que no início da pandemia. No início da pandemia, a preocupação eram os casos de Covid. Nós temos que aumentar leitos, nós temos que trabalhar o distanciamento social para prevenir esses casos. Hoje, nós precisamos reabrir o sistema de saúde com as consultas eletivas, cirurgias eletivas. Então, hoje, o controle a nível de estratégia de saúde como um todo, ele precisa ser muito mais minucioso. E isso depende única e exclusivamente da população. Então, nós estamos num plano de reabertura. A reabertura ela deve ser obedecendo todos os critérios do próprio Piauí e das determinações da vigilância sanitária. O que acontece? Essa situação em que nós nos encontramos, uma taxa de ocupação de leitos de 54% de UTI, menos de 50% de leitos clínicos, mas isso quando você olha a figura como um todo. A gente observa que alguns municípios, como Floriano e Picos, ainda têm uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 60%. A gente observa que o município de Teresina, por ser referência de todo o estado do Piauí, os grandes hospitais ainda se encontram com uma taxa de ocupação de leitos elevadas. E nós temos que disponibilizar novos leitos para outras patologias. Então a população deve manter utilizando máscara, priorizando a higienização das mãos, tomando todos os cuidados que a população deve tomar. Por quê? Porque essa situação, nós estamos vivendo uma situação de relativa tranquilidade por conta de todas as medidas que nós já tomamos. Lembrando, o Piauí, ele não entrou em colapso. Agora, a gente sabe que a imunidade, a gente não sabe quanto tempo essa imunidade da população ela vai durar. Trabalhos estão sendo feitos com relação a isso. E as atividades também estão sendo flexibilizadas? As atividades estão sendo flexibilizadas de forma gradativa. Só que as atividades de maior risco, como por exemplo, a educação, o sistema pré-escolar, então, a gente não sabe as consequências que isso vai trazer. Quero agradecer então ao doutor José Noronha, fazendo a avaliação desse quadro que é positivo, mas que ele, como mesmo fala, né, Nádia, é preciso sim manter toda essa segurança. Nádia.